Mas me conta, dessas 40 que você selecionou, me fala umas duas, só pra gente não deixar de falar delas. Eu amo que a primeira que a gente postou ainda tá no top 10 de likes e compartilhamentos, que foi contestando o excesso. Que é uma tendência que fala sobre a gente meio que cair na real sobre o quanto que a gente estava vivendo, ou está vivendo, no excesso. E aí eu quero falar do excesso de consumo, do excesso de relações sociais, do excesso de aplicativos, do excesso de leitura, o excesso de excesso. Olha que massa, hein? Excesso em tudo quanto é sentido. Não é pra gente pensar que o excesso é só no consumo, que as pessoas têm tendência a falar só do consumo. E essa pausa global, depois de dizerem pra gente a vida inteira que nunca nada ia parar e nunca nada ia mudar, a nossa vida, turma de 30, 40 anos, né? Todo mundo não ia ser possível, a gente tava igual Só ia acelerar? o ratinho do laboratório enlouquecido naquela coisa que ele corre sem parar. De repente o mundo parou e aí a gente sentou e falou: mas o que eu tô fazendo com tanta roupa, tanto contatinho, tanta festa, tanto livro, com tanta revista, com tanto seguidor? Tanto newsletter. Exato. Tanta coisa assinada. Tanta newsletter que chega no meu e-mail. Tanta mensagem no WhatsApp. Pra quê? Onde eu tô indo com isso, né? E aí ver o quanto… Eu brinco hoje em dia, se eu socializo aqui, tô achando uma festa já, que a gente tá em 4, Sim. parece uma festa. Eu chego em casa exausta, não tô mais acostumada a socializar. E eu era Muita pessoa gente. que virava à noite na boate até já nascer. Então, assim, eu olho e falo, como é que fazia aquilo? Olha, então, o Contestando Excesso, pra mim, foi uma coisa muito bacana, porque falava desse excesso, de como que isso atrapalha nosso foco, de como que isso atrapalha as nossas relações, a nossa autoestima, e que prende a gente num sistema de consumo contínuo. E você tá sempre… sempre… Os americanos têm uma expressão que é sobre a gratificação instantânea. Então, aqui eu consegui aquela coisa, né? Voltando ali, o ratinho tá sempre atrás de uma cenourinha. Aí ele conseguiu a cenourinha, ele não quer mais aquela cenoura, tá pensando na próxima. Então, a gente começa a ver, pelo menos, o desejo ou a realização desse excesso. Não, e para os empreendedores, tem umas coisas que a gente viu de tecnologia, por exemplo, eu acho muito incrível, que são assim, aplicativos para você desinscrever em todas as newsletters que você mencionou. Então, você baixa um aplicativo que te ajuda a desinscrever em 1000 newsletters. Ou um aplicativo que te ajuda a mutar o WhatsApp, ou apagar uma mensagem por um tempo, ou ficar off. Porque, de fato, a gente não tem nem força de vontade, às vezes, para fazer sozinho. Então, começa a existir um mercado para você também aprender a editar a vida, né? Um pouco, Exato. que é interessante, assim. Então, hoje os termos, as tendências americanas falam de life editing, né? Realmente exato. da tendência de edição de vida, porque não é pra gente dar conta desse excesso que a gente estava vivendo. Então, essa é uma que eu acho bem bacana. E liga bacana. com o wellness. Tem várias de wellness também, que é aquelas dicas. Acorda de manhã, não olhe o WhatsApp até às 10, porque você não pode ser comandado pela sua caixa de e-mail ou pelo seu Aquele WhatsApp. documentário, Dilema Social, acho que em português. Pode Todo ser. mundo viu e tirou as notificações do telefone depois. Dilema das redes. Isso, dilema das Todo redes. mundo viu aquilo e tem um pouquinho a ver com isso, talvez, né? Eu costumo dizer que a gente não tem um problema de déficit de atenção, a gente tem um problema de notificações. Coletivo. Porque assim, a gente começou a entrar numa era, eu tenho déficit de atenção, de fato. Tem muita gente que fala, porque eu tenho déficit de atenção. Não, você tem um problema… Muita gente tem um problema de notificação. Aí um grupo menor tem um problema de déficit de atenção. Não, entendeu? Então, assim, é um pouco… a gente se deixa interromper e depois a gente culpa a tecnologia porque ela tá interrompendo a gente. É uma coisa meio doida. Então, o Contestando Excesso é pra mim, que foi muito forte. E aí, eu acho que é um que eu amo falar e que tem tudo a ver com a coisa das tecnologias e com esse resgate ancestral, é o interesse que a gente tá tendo na junção das tecnologias naturais com as tecnologias mecânicas, né? Então, a biomimética, a biotecnologia, a bioengenharia, o entendimento que a gente não faz melhor do que a natureza que faz há 4 bilhões de anos certas coisas. E a gente ainda acha… O nosso ego é uma coisa fantástica. Então, a gente tem, assim, essa crença de que a gente vai fazer melhor do que as tecnologias naturais, né? Para não falar de natureza só e não parecer que a tecnologia não é tecnológica. Não parecer que a natureza não é tecnológica. Então, esse foi um dos temas que interessou as pessoas e que fala de todas as áreas de vida que a gente tem hoje, eu acho, né? Muito massa. O Nassim Nicholas Taleb, que nos inspira para fazer o Hydra Podcast, ele fala bastante desses temas todos. Não é coincidência, evidentemente. É um cara que pensa o mundo também e tal.
Ele fala muito disso, assim, também, de a antifragilidade, que é o que tá por trás do hidra e tal, do animal que cresce na incerteza, cresce diante do impacto. Ele fala que ele percebe-se isso muito mais na natureza, antes de tudo, né? No músculo, no osso, na forma como, enfim, nosso corpo… Na vacina. Nosso corpo produz mais do que a gente precisa, né? Mais óvulos, mais espermatozoides, por exemplo. Anticorpo. A gente tá preparado, a gente faz um excesso para preparar, a gente tem redundâncias no corpo para preparar para esses momentos. É interessante isso. Nós somos máquinas fantásticas. Eu tava assistindo, né, um dos discursos lá do Elon Musk, do Neuralink, que tava com… Sim. Eu tenho que te mandar isso, você vai morrer. Ai, eu amo, por favor. Não, mas com uma crítica. O Elon Musk, vem aqui, dá uma entrevista pra gente. Ou se quiser, casa comigo. Também vale. Mas vai, desculpa. Mas ele tem uma crítica que foi feita em cima do lançamento da Neuralink, que falava assim, não, porque você consegue chegar a novas dimensões pelo seu cérebro. Você consegue fazer isso desde sempre. Sim. A gente consegue. É que a gente tem que aprender a acessar isso. Exercitar. A gente vai vivendo pra fora, e vai esquecendo que tem infinitas dimensões dentro do nosso cérebro. Que nós somos máquinas muito complexas e interessantes. Sim. Então, é um pouco sobre esse meio do caminho. Não é pra não usar o device, mas assim, a gente não precisa ficar dependente desses devices, como se sem eles a gente não fosse conseguir funcionar. Não, e tem uma coisa que você falou, eu lembrei, uma das tendências também que tá bombando são os materiais à base de fungos, né? Sim. Cogumelos. Você fabrica cogumelos e eles fazem tudo. Eu acho sensacional, que é uma tendência de tecnologia. Aí você vai ver o quê? É cogumelo pra fazer roupa, é cogumelo pra fazer device que você vai pôr no corpo. É o Mario Bros da vida real. Cogumelos de cores diferentes para brincadeiras diferentes. Um você solta foguinho, o outro você voa. Vou dar onda. É o Mario, exatamente. Aí você encontra o Yoshi. Mas é muito doido, porque você vai ver assim, os caras dão a volta, os engenheiros rodam o mundo. A gente fez pirâmide pra chegar agora em 2021, a gente tá falando de construção com cogumelo. E quando você… Isso é muito incrível, eu acho. Tem uma coisa maravilhosa que explica que o micélio, que é a base do cogumelo, é a internet original. É ela que conecta com as raízes das árvores as informações. Eles se conversam. É lindo isso. E aí a gente tá ali achando que a internet, a gente fez um negócio fantástico. Todas as espécies comunicando sem falar e a gente achando o máximo, a gente nessa cacofonia babilônica que a gente vive das mídias sociais, todo mundo tentando falar mais alto que o outro. Então, eu acho que a gente… Por isso que me inspira tanto falar sobre Inovando com a Natureza. É lindo. Mas essas são tendências mais antigas, então se a gente quiser falar sobre uma coisa… Então, aí eu queria fazer isso. Calma, ai meu Deus, já deu 1 hora, gente.